Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos de volta com mais uma live Gotas de Orvalho. Estamos chegando mais uma vez para estar com você, com a sua família, com os amigos, com os conhecidos, parentes, vizinhos, para compartilhar esses momentos de gratidão e de muita adoração ao nome do Senhor. E queremos agradecer ao Pai Celestial pelo final de semana que passou, pelas atividades que desempenhamos, agradecer a Deus pela manifestação do seu amor e benignidade para conosco, pela vida, pelo dom da vida que Ele nos deu, pela preservação, pela saúde, pela possibilidade de chegar até aqui e apresentar mais uma live com vocês para a glória do nome do Senhor. A Deus, portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, porquanto Ele é fiel e a nossa confiança está nele depositada. Seja bem-vindo, portanto, à nossa live Gotas de Orvalho. E vamos continuar a nossa reflexão, a nossa meditação nesta manhã de segunda-feira, com muita alegria, com muito louvor e gratidão ao nosso Deus, porque Ele está presente e reina em nossa vida. E vamos dar continuidade ao nosso assunto, a fé que foi entregue aos santos, e a gente já tem observado que viver pela fé é muito simples, porém exige muita tranquilidade, muito equilíbrio, muita atenção, muito zelo ao nome de Deus e à sua grandeza. Os que vivem pela fé que foi entregue aos santos não vivem amedrontados, com medo de nada, de sombra, de sonhos, de histórias, de aparências. Os que vivem pela fé vivem confiando no Senhor, que é soberano e cheio de misericórdia. Acreditamos que você que é crente e que está acompanhando a nossa live nesta manhã tem a experiência viva de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. A fé que recebemos do Senhor nos proporciona tranquilidade, alegria, paz, nos faz prosperar no caminho que Ele estabeleceu para que trilhássemos diante da sua face, diante da sua presença. E nós estamos refletindo sobre a vida de José, porque nós hoje estamos refletindo sobre a vida dos outros, mas temos que pensar que mais tarde os outros estão refletindo sobre a nossa vida.
Portanto, o nosso legado, assim como aqueles que fizeram história e deixaram história como reflexões para a vida, a nossa história, a nossa caminhada, o nosso testemunho deve ficar para que outras gerações também reflitam, se inspirem, para que o nome do Senhor seja exaltado eternamente através da nossa história. Tudo bem, eu sei que pelo menos a minha história não será uma história em nada parecida com a história de José do Egito. Me refiro à intensidade, à extensão. Você não vai abalar o mundo, você não vai ser notório no mundo inteiro, como é a história de José do Egito, mas dentro das possibilidades e das limitações impostas pela minha vida e o trabalhar de Deus no meu coração, eu devo deixar um legado para que outros que venham depois de mim possam se espelhar. As virtudes devem servir de espelhos. As fraquezas que são inerentes à vida humana devem servir como alertas, porque onde a gente erra, os outros têm a oportunidade de não errar. E se não erra, não vão cair em um precipício, no mínimo. Não vão tropeçar. Ele caiu aqui, ele tropeçou aqui, então evita, passa de lado. Vamos continuar observando o que ficou de bom. E aí o apóstolo Paulo orienta-nos e nos aconselha dizendo: examinai tudo e retende o que é bom. Então é isso que nós estamos fazendo em relação à vida de José, examinando tudo e retendo o que é bom. Acreditamos que José não era assim uma espécie de super-homem. Eu jamais acreditarei nisso de qualquer um dos que foram antes de nós. Eles foram homens que tiveram suas fraquezas e dificuldades. Agora, a Bíblia é o único livro que na biografia de qualquer homem de Deus, ela registra as virtudes e as dificuldades de todos eles. Por exemplo, o rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, o Davi da Bíblia, a Bíblia falou das suas virtudes em grande escala, mas também registrou as suas dificuldades com veemência, os seus problemas. E assim é na vida, mas para a gente interessa-nos mais as virtudes. Se a gente não puder enxergar nenhuma virtude em uma pessoa, é porque, no mínimo, a gente está com problema de visão. E a gente diz assim: fulano de tal é uma pessoa excelente. Aí parte para o outro lado, mal empregado, ter aquela dificuldade. Mas é assim mesmo, é desse jeito. Agora, se você só vê dificuldades, aí o problema não está no fulano, o problema está na sua visão, no seu coração, raivoso, cheio de ressentimentos,
e aí fica difícil. Mas vamos às virtudes de José. Nesta manhã de segunda-feira, a gente agradece, 15 de março de 2021, a gente vai refletir sobre outras bênçãos acerca da história de José do Egito. E nós estamos vendo aí o momento em que Faraó reconhece José como autoridade em todo o Egito. Mas você pensa que Faraó simplesmente disse aos seus assessores e oficiais: pronto, esse José da agora por diante é quem vai mandar aqui no Egito. Eu estou no trono, mas somente no trono eu sou maior do que ele. Mas no restante, vocês agora vão se voltar para José quando precisarem de alguma coisa. Ele não fez somente isso. Ele disse isso e fez muito mais. E o versículo 41 disse Faraó a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. E mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. E desse modo deu-lhe autoridade sobre a terra, toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Olha como foi que Faraó fez em relação à constituição de José sobre toda a terra do Egito, a autoridade, o poder. Eu gostaria de trazer para vocês aqui alguma explicação a mais acerca desse anel que Faraó tirou de sua mão e colocou no dedo de José, e as roupas finas que ele mandou que vestissem em José. Naquele momento, José estava com roupa de prisioneiro. Se lembrem que ele saiu do cárcere, ele melhorou a aparência, evidentemente, a Bíblia fala disso. A Bíblia diz que ele tirou a barba, mudou de roupa e foi para diante de Faraó. Mas a roupa que ele continuou vestido era de prisioneiro. Ele era um prisioneiro de Faraó e tinha que se apresentar como tal. Então Faraó tira o anel de sua mão e coloca no dedo de José. E aquele gesto simbólico, mas uma simbologia que falava mais do que palavras, dizem que ao fazer aquilo, ele o investiu com autoridade, pois os anéis eram antigamente usados pelos príncipes, não apenas como ornamento, mas como um emblema de sua dignidade imperial. Quer dizer, José recebeu aquele anel como prova, amostra, como a clareza
da determinação de Faraó sobre a sua vida. E também como sinetes reais, eles desceram para os seus assessores. Assim, comentam dizendo, Alexandre, quando se viu morrendo, tirou o anel e o entregou ao seu sucessor, dando a confirmação do que o seu sucessor era aquele a quem ele estava dando-lhe o anel que carregava em sua mão, mostrando autoridade, nobreza e grandeza. Em relação à vestimenta, a vestimenta de linho fino com a qual Faraó vestiu a José, também era um sinal de sua exaltação, sendo linho usado apenas por príncipes e pessoas da maior distinção. José estava sendo exaltado naquele momento. Neste anel, no anel provavelmente, foi colocado o selo do rei, pelo qual os instrumentos reais foram selados. E assim José foi constituído como chamaríamos de Lorde Chanceler, ou Lorde Guardião do selo privado de Faraó. Os lordes eram os nobres da Inglaterra. É uma expressão do inglês para indicar uma pessoa nobre. E José tornou-se lorde no Egito, lorde guardião de Faraó, do Egito. Portanto, irmãos e irmãs, essas honrarias feitas a José, assim de modo inesperado. Eu tenho certeza que José não esperava tudo isso. Ele tinha certeza que não morreria naquele lugar, no cárcere, mas ele não sabia que seria daquela maneira, daquele jeito, não sabia que seria do jeito que foi. E de repente ele é constituído a autoridade no Egito e com muita pompa, com o anel no dedo e as vestes finas, de linho fino, demonstrando que agora ele não era mais um prisioneiro. Ele agora estava livre e agora era alguém especial no reino do Egito. Hein, meu irmão? E a gente fica assim pensando, quando é que vai ser comigo assim? Talvez nunca. Eu não penso que nunca será assim comigo. Porque pensar na honraria é a coisa mais fantástica que a gente pode desenvolver. Entre o que é fantástico e a fantasia. E se a gente pensasse tanto na realidade como a gente apela para a fantasia, a gente seria muito mais edificado e não seria tão infantil como a gente é. Quando a gente pensa nas honrarias, esquece o tempo dos sonhos do passado, esquece do ódio, da inveja que os irmãos tiveram do sujeito, esquecem da cisterna vazia
esquecem do preço pago pela sua vida, esquecem dos amalequitas, esquecem do dissabor na casa de Potifar e esquecem da prisão, esquecem que o copeiro se esqueceu de José, esquecem toda a trajetória de luta de alguém que chega ao pódio final. E essa chegada ao pódio final, feita exclusivamente pelo próprio Deus. Foi Deus quem levou José até aquela condição. Mas antes de chegar àquela condição, antes de chegar àquela honraria, lembre-se que houve uma trajetória inteira de preocupações, de humilhações. Está compreendendo? Antes de chegar ao pódio, José passou maus momentos, maus bocados, que a gente nem imagina. A gente quer sair do nada para o tudo, sem para quê mais nem. Ninguém toca, ninguém diga nada. A gente tem que chegar ao ápice da grandeza sem sofrer nada, sem padecer nada. Pode ser que aconteça, mas não se tem notícia disso. A história de Davi relata exatamente essa verdade. Ele saiu de onde? Do campo das ovelhas, mas antes de chegar a reinar, antes de chegar a tomar posse do reino, vai ver lá a história dele, com quantos lances de dificuldades ele se ateve. Olha, irmãos e irmãs, na vida espiritual, não é a gente pensar que a gente é queridinho de Deus. A gente vê muito isso hoje. Sou queridinho de Deus, Deus vai fazer isso por mim porque eu sou queridinho de Deus. Deus não tem queridinho, meu irmão e minha irmã. Deus tem filhos, Deus tem servos, Deus tem homens e mulheres que Ele chama para o seu serviço. Os queridinhos não conseguem nada. Já conseguiu, né? É queridinho de Deus. Ninguém consegue ser, mas você conseguiu. Está aí. E continua como queridinho até o fim. Peçamos ao Senhor que nos ajude, e nos ajude muito. E que nós, trabalhadores do reino, estejamos felizes com o que o Senhor tem nos dado. E o apóstolo Paulo disse: você tendo o que comer e o que vestir, esteja com isso contente. Viu? Esteja com isso contente. Não se preocupe, não se apresse, não discurse. Eu tenho que chegar naquele pódio, Deus tem uma promessa para mim, nessa ou naquela direção. Não precisa, Deus sabe. E basta Deus saber, você já sabe, é muita coisa mesmo você saber, porque Deus sabe. Então, as honrarias nos aguardam, talvez. O que é que você diria do apóstolo Paulo? O combate que ele teve, a luta que ele teve, a fé que desempenhou. Eu chego a me entristeço quando penso de como Paulo terminou. Qual foi a honraria dele? Aqui. Qual foi? Ao ser preso, e aí já com
a perspectiva de morrer, ele estava velho, sozinho na prisão, abandonado por todos, doente. E aí depois chegou a hora de ter a cabeça cortada do lugar, fora do corpo. Olha como é que morreu o guerreiro, o gigante. Mas onde é que estava as homenagens de Paulo? Ele falou delas. Ele disse: eu tenho certeza que a minha hora é chegada, mas eu tenho certeza que me aguarda uma coroa, a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim. Olha lá, aí você entra. Não somente a mim, mas a todos quantos aguardam a sua vinda. Louvado seja Deus. Aí eu penso que entrei nesse lugar, entrei nessa história, entrei nesta fresta para receber a coroa, a homenagem. Aqui no mundo eu não espero nada. Se aparecer alguma coisa, é por conta do divino, é por conta dele, ele que quis fazer. Não vamos imaginar que, porque José do Egito foi assim, vai ser comigo também. Não, nunca imagine isso, porque você vai ter toda sorte de dores de cabeça. O apóstolo Paulo não teve esse pesadelo. O seu final foi grosseiro. E eu lamento às vezes quando penso na morte do apóstolo Paulo. Fundador de igrejas, muitas. Um homem que enfrentou toda a sorte de perseguição, permaneceu firme. E lá estava ele com a sua esperança. A hora de partir, ele sentiu o momento que havia de partir, mas também logo professou que ia receber uma coroa que o justo juiz lhe daria naquele dia. Vamos orar? Levante assim a sua mão. Senhor, nós te agradecemos pelo que tu nos deste, porque fazendo assim, nós não vamos lamentar pelo que não temos. Queremos agradecer, queremos ser gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Ajuda-nos a estar contentes com todas as situações e circunstâncias que rondam a nossa vida. Deus de bondade, te agradecemos porque tens nos preservado com vida, ainda em condições de testemunhar da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe cada irmão, cada irmã que acompanha conosco nesta manhã, esta live, Gotas de Orvalho. Estende as tuas mãos. Abençoe as famílias que estão sofrendo, as pessoas que estão doentes e padecem no calvário da situação. Meu Deus, tu és o Deus de misericórdia, tem piedade, estende as tuas mãos e repreende esta enfermidade, esta praga, esta pandemia, que o teu nome seja exaltado por causa da tua soberania e graça. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender que o Senhor continua no comando, apesar das dificuldades persistirem. Mas o Senhor tem o poder, tem o domínio para que homens e mulheres
reconheçam que Tu és o Senhor da nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos e glorificamos a Tua santidade. Por causa de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, irmãs e amigos. E o meu pedido que não fiz no começo, o faço agora. Não esqueça de compartilhar a live de hoje. Um abraço, Deus abençoe. E amanhã, 6 da manhã, a gente volta, se o bom Deus permitir. Um abraço no nome de Jesus. Amém.